Fala, investidor! Tudo bom com você? Aqui quem fala é o Daniel Varinga, o investidor raiz, e hoje nós vamos para mais um vídeo direto ao ponto, onde eu vou falar sobre as ações da Usiminas. Então, se você quer saber mais sobre essa empresa, vem com o investidor raiz no vídeo até o final, pois eu vou deixar aqui a minha opinião se vale a pena ou se não vale a pena investir nas ações da Usiminas. Só que antes de entrar no conteúdo, eu já vou logo te convidando para você se inscrever no canal, ativar as notificações para você ficar sabendo sempre que eu lançar vídeos novos. Praticamente todos os dias tem conteúdo novo aqui no canal, então é importante que você esteja com o sininho ativado e também não se esquecer de deixar o like caso você goste do conteúdo para poder ajudar o canal a continuar crescendo, beleza? Então agora, sem mais delongas, vamos para análise aqui na tela do meu computador. Bom, Usiminas, estou gravando esse vídeo dia 3 de novembro, o mercado está aberto, ela está caindo aproximadamente 2,5% hoje. Quando a gente olha no ano, uma queda de 51%. Sei que isso aqui apavora muita gente. Inclusive, eu quero saber a sua opinião. Será que agora é uma oportunidade para comprar ou Usiminas é cilada, Usiminas vai quebrar? Deixa aqui para mim nos comentários para mim saber. E quando a gente olha os últimos 12 meses, né, ela está caindo aí aproximadamente 41%, que também é uma queda bem acentuada. Bom, Usiminas, acredito que você já conhece a empresa do setor de siderurgia, código de negociação, o ZIN 3, o ZIN 5 e o ZIN 6. Se você for investir e está preocupado com uma mudança no controle da empresa, eu recomendo você ir de o ZIN 3. Agora, liquidez, né? Se você quer uma ação mais líquida, é o ZIN 5 a melhor opção. Free float total da empresa de 41% aproximadamente, e ela tem um tag along de 80% nas ações ordinárias e não tem tag along na preferencial. Então, por isso que eu tô te falando, se você está preocupado com a mudança no controle, você ir de 3, tá? Porque a ação preferencial não tem tag along. Continuando aqui a análise, agora eu vou entrar nos destaques do terceiro trimestre de 2022 da Usiminas, resultado atualizado aqui da empresa. Quando a gente olha para a receita, ficou bem estável, tá? Comparar o terceiro trimestre de 2022 contra o segundo trimestre. Eu gosto de comparar assim, por quê? Porque empresa que negocia commodity, o valor da commodity pode mudar muito de um ano para o outro. Eu, particularmente, gosto de analisar assim, tá? Mas eu vou fazer uma análise aqui de todos os períodos. Então, a receita praticamente ficou estável, né? Se olhando para o mesmo período do ano passado, caiu 7%. O problema tá aqui, tá? O EBITDA da empresa saiu de 1,9 bilhão no segundo trimestre para 836 milhões. Então ela teve uma queda de 57%. Se a gente comparar com o mesmo período do ano passado, foi uma queda de 71%. Uma queda extremamente acentuada. E quando a gente olha para o lucro líquido, saiu de aproximadamente 1 bilhão para 609 milhões, uma queda de 43% comparado com o trimestre anterior, e se comparado com o mesmo período do ano passado, com 67%, saindo de 1,8 bilhão para 609. Quando a gente olha os 9 meses de 2022 contra os 9 meses de 2021, a empresa teve uma queda de 3% na receita, não foi uma queda muito expressiva, mas o EBITDA caiu 58%, saíram de 10 bilhões para aproximadamente 4,3 bilhões, né? 10,3 para 4,3, então perdeu aqui praticamente 6 bilhões em EBITDA. E quando a gente olha o lucro líquido, caiu 61%, saindo de 7 bilhões e meio para aproximadamente 3 bilhões. Então aqui a gente consegue ver em todos os cenários que o resultado piorou, né? Comparado com o mesmo período deste ano, que eu acho que é o mais interessante da gente comparar. Mas se a gente compara com o mesmo período do ano passado, aí fica mais complicada ainda a situação. Mas vale ressaltar que ano passado o resultado da empresa foi fenomenal. Vou passar um pouco mais sobre isso um pouco mais para frente, beleza? Bom, agora eu vou entrar nos principais indicadores da Usiminas. É o que eu sempre digo, não tem regra fixa com base em nenhum indicador, mas eu sempre passo um parâmetro para ficar mais fácil para você entender a minha análise. Só que antes de entrar nesses indicadores, eu tenho um recado muito importante para você que quer viver de renda. Você que quer atingir a sua liberdade financeira, está vivendo de renda em um período de aproximadamente 10 anos. Eu estou com algumas vagas disponíveis para o meu programa de consultoria. Dentro desse programa, eu vou fazer uma análise da sua carteira de investimentos e vou te entregar uma nova carteira totalmente personalizada, de acordo com o seu perfil de investidor e de acordo com os seus objetivos. A única coisa que você vai precisar fazer é poupar uma parte da sua renda e direcionar
os recursos para essa carteira. Ou seja, você vai dar um Ctrl+C, Ctrl+V na carteira e colocar o dinheiro para trabalhar. Se você ainda não investe, não tem problema, eu monto uma carteira para você começar do absoluto zero. Então, se você tem interesse nesse programa de consultoria, primeiro link na descrição desse vídeo, entra em contato comigo lá no WhatsApp para mais informações. Valeu? Então vamos continuar aqui a análise. Cotação, mercado está aberto, tá? Então eu coloquei 7,31, no momento que eu estava montando aqui estava R$ 7,31, 3/11/2022. Valor de mercado aproximadamente 9 bilhões, então é uma empresa que já tem um certo porte na nossa bolsa, não é gigante, mas também não é uma small cap. Dívida líquida sobre EBITDA de 0,2, então ela está com baixo endividamento, tá? Quando começa a passar de 3 vezes meio ponto de atenção, mas no momento está baixa essa dívida. Liquidez corrente de 4,2, isso mostra que para cada R$1 que ela tem no passivo circulante, ela tem 4,20 no ativo circulante. Então ela tem uma boa folga financeira, o que é muito bom, né? Passa bastante segurança aí para o acionista. Dividend yield de 11,5%, então ela está com dividendo bem elevado, tá? Geralmente, quando eu vou investir pensando em dividendos, eu gosto de receber pelo menos 6%, 11,5% é praticamente o dobro, aí, então tá excelente esse dividendo dela. O ROIC, que é um indicador de rentabilidade, quanto mais elevado, melhor esse indicador, 14%. É um bom ROIC, eu gosto de pelo menos 10% em ROIC, então 14% tá ok. Margem líquida de 15%, quanto mais elevada, melhor a margem. Geralmente eu gosto de pegar empresas que tem pelo menos 10% em margem, então 15% também muito bom. Indicador de preço EV sobre EBITDA, ela está negociada 2 vezes o EBITDA. De acordo com esse indicador, ela pode estar barata, tá? Por quê? Quando está em 10 vezes, né, aproximadamente 10 vezes, a empresa eu diria que está num preço ok, não está cara nem barata. Quanto mais abaixo disso, mais barata ela pode estar. Então está aproximadamente 2 vezes, na minha opinião, está descontada sim, mas é claro que tem que levar em consideração, conforme eu mostrei aqui no slide anterior, o resultado dela vem piorando bastante, tá? Então tem que ter um pouco de cautela. Quando a gente olha para o EBITDA, a gente consegue ver que o ano de 2015, 16, 2013 foi bem ruim para a empresa, 2017 em diante melhorou, e quando a gente pega 2020 para frente, o resultado melhorou muito, tá? Apesar de ter piorado esse ano de 2022, a gente consegue ver que é um resultado ainda assim muito melhor que o resultado que ela costumava apresentar no passado. Então, a gente tem esse ponto aqui positivo para a empresa. Quando a gente olha para o histórico de lucros e proventos, é aquilo que eu falei, né? Prejuízo, 2013, 15, 16 prejuízo, 2021 ela deu uma engrenada. Aqui a gente consegue ver as barras em verde, né, que ela tá pagando dividendos, nos últimos anos vem pagando, teve anos que pagou muito pouco, mas agora melhorou bastante o dividendo em 2021 e também em 2022, e vale ressaltar que ela não está distribuindo nem metade do seu lucro, então ela é uma empresa que ainda pode pagar mais dividendos, e mesmo ela distribuindo pouco, ela está conseguindo ter um dividend yield bem elevado, né, tá 11,5%, isso aqui é um outro ponto que mostra que a empresa pode estar bem atrativa no momento. Quando a gente olha para o histórico de cotações, lá em 1999 já foi cotado 33 centavos, chegou mais ou menos em 2008 a mais de R$30, né? Bateu aqui quase R$35, então uma ultra valorização, ao mesmo tempo veio uma ultra desvalorização, chegou lá em 2016, ela saiu de 35 ali para próximo de R$2, estou olhando aqui no olho, mas aqui a gente consegue ver que ela deve ter derretido mais de 90%, depois ela valorizou muito, chegou aqui nos 20 e agora derreteu de novo. Então assim, é um ativo extremamente volátil, tá? Para você investir, tem que ter cautela, tem que saber o que você está fazendo, porque senão a chance de perder dinheiro nesse tipo de ativo também é grande, tá? Então tem que ter cautela para não desesperar e saber como investir. Vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Bom, agora eu vou entrar aqui no histórico dos resultados da Usiminas desde 2015 até o consolidado dos últimos 12 meses, resultado atualizado. Você que está me acompanhando aqui até agora, se esqueceu de deixar o like, eu vou reforçar, dá um joinha aí, dá uma força aqui para o Investidor Raiz, beleza? É muito importante que você clique no botão de curtir, não custa nada, mas me ajuda bastante. Então vamos lá. Bom, a receita líquida da empresa saiu de 10 para 32 bilhões, crescendo praticamente todos os anos. 2016 piorou um pouquinho, mas uma piora assim normal, né? Não piorou muito. O EBITDA, né, que 2015 bem ruim, e veio melhorando até 2019. 2019 piorou um pouquinho, mas não foi uma queda muito acentuada. Vale destacar aqui, conforme eu falei, o ano de 2021 foi um ano mágico para a empresa, né? Então a empresa 12 bilhões e meio no EBITDA, então assim, foi um resultado sensacional. Agora piorou, caiu para menos da metade, mas se a gente comparar com o que ela era no passado, aproximadamente 6 bilhões no EBITDA, e ainda é 3 vezes mais que 2017, 2018 e 2019.
tá? Então a gente tem que ter essa cautela, porque na bolsa a gente não pode ficar nem muito otimista, nem muito pessimista, porque se você fica muito otimista, você fica muito confiante no ativo e acaba correndo risco demais. E quando você fica muito pessimista, você acaba tomando a decisão no desespero. Então isso aqui tem que ser analisado com calma, tá? O lucro oscila muito, tá? O resultado da empresa tem muita distorção, muito efeito não caixa, tá? Então aqui a gente consegue ver que nos últimos anos, ano passado foi muito bom, esse ano piorou, mas ainda está muito melhor que nos outros anos. Sugiro você acompanhar mais o EBITDA e o fluxo de caixa operacional da empresa, tá? Eu não gosto muito de ficar olhando lucro quando eu estou analisando o commodity, esse tipo de empresa. Continuando aqui, a gente consegue ver que ela tinha uma margem de aproximadamente, antes da pandemia, que girava em aproximadamente, aqui eu vou arredondar para aproximadamente 16%, porque tem 12, 19, 16, 13, então uma margem de aproximadamente 16%, uma margem EBITDA. A gente consegue ver que no ano de 2020 e 2021, a margem praticamente mais do que dobrou, né? Chegou a 37% e agora está voltando para a realidade, que são os 18%. Então aqui, o que tem que ser considerado? O ano de 2021 foi um ano fenomenal para a empresa, ela conseguiu uma margem muito boa, um resultado muito forte. Agora o operacional dela está piorando, então com certeza o custo dos produtos vendidos aumentou, as despesas da empresa aumentaram, ela está tendo que fazer vários investimentos para poder melhorar as operações, porque alguns fornos, lá, algumas coqueiras estão com um problema operacional, então ela vai ter que fazer investimento para dar manutenção em forno. Então é um negócio que você vai ter que ter paciência para você poder investir. Só que o que tranquiliza aqui o investidor? Ela está com endividamento baixíssimo. Olha aqui, 0,2. Ela tem 5 bilhões no caixa e apenas 6 bilhões em dívida total. E está gerando um EBITDA bem forte. Então, qual que é o meu ponto de vista? Na minha opinião, não vou falar que é a das melhores siderúrgicas. Na minha opinião, ela é inferior, se a gente comparar, por exemplo, com a Gerdau. Porém, ela está bem atrativa, né? Uma empresa que está bem descontada e não tem dívida. Está trabalhando com uma dívida bem pequena, né? Não é que não tem dívida, mas está trabalhando com uma dívida bem pequena. Então, ela não vai quebrar. Ela está num momento complicado, mas eu acredito que ela vai conseguir se segurar. E aí é questão de você ter paciência e controle do risco. Não é aquele tipo de ativo para você colocar 10, 20, 30, 40, 50% da sua carteira, pois aí com certeza na hora que desvalorizar, pode ficar vários anos desvalorizando, você vai tomar prejuízo. Por quê? Porque a gente já viu que a empresa depende muito da cotação do aço, né? Quando as commodities estão em alta, o resultado vem muito forte. E o inverso também pode acontecer. Então é o tipo de ativo que você tem que saber como investir, porque senão a chance de perder dinheiro é grande. Então eu acredito que vale a pena sim investir no preço que está aqui próximo de R$7, porém tenha cautela, 1, 2, estourando 3% da carteira nesse tipo de ativo, porque senão você vai estar correndo um risco muito grande. Então coloca, se for valorizando você consegue segurar essa valorização e se cair você consegue continuar comprando. Por quê? Porque 3% da sua carteira, se ela cair pela metade, é 1,5% de prejuízo no total do seu patrimônio, você consegue continuar comprando com tranquilidade e quando vir um ciclo bom, ela pode te entregar muito resultado em valorização mais dividendos. Então é assim que eu gosto de alocar esse tipo de ativo em carteira. Fica aí essa sacada para a gente fechar esse vídeo com chave de ouro. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, compartilha com o seu amigo que está preocupado, tá? Os Minas não vai quebrar. Pode ficar tranquilo, compartilha com quem está comprado, com quem está preocupado com a empresa e deixa aqui se tem alguma empresa que você quer ver, alguma ação que você quer ver aqui no canal do Investidor Raiz. A gente se vê no próximo vídeo, até a próxima, tchau, tchau!